Olá, queridos! A graça e a paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tudo bom com vocês? Então vamos dar sequência ao nosso projeto, de apresentar um panorama dos livros do Novo Testamento. Então nós estamos aí numa jornada aí de leitura do Novo Testamento. Iniciamos no dia 1º de julho e estamos aí iniciando o livro de Lucas. Toda vez que antecede ao início de um novo livro, nós estaremos compartilhando no nosso canal do YouTube, Verbo Petrolândia, um resumo, um panorama daquele livro. E hoje nós vamos fazer isso com o Evangelho de Mateus. Então, nos acompanhe, curta, comente, compartilhe com seus amigos, familiares. Estará disponível na nossa playlist lá da Verbo Petrolândia, e eu tenho certeza que você vai ser tremendamente abençoado com essa exposição, esse panorama. Vamos lá? Pronto, estamos aí. Então, o Evangelho de Lucas, foi escrito por Lucas, o médico e companheiro de Paulo nas suas viagens missionárias. Então nós temos aqui uma referência em Colossenses, no capítulo 4, no versículo 14, diz: "Saúdo-vos Lucas, o médico amado, e Demas." Então Lucas era um médico e era um companheiro de viagem do apóstolo Paulo. Ele escreveu também o livro de Atos dos Apóstolos. Nós vamos narrar ele, nós vamos explicar ele mais à frente, depois de João. Nós vemos o livro de Atos dos Apóstolos. Então, por ser médico, ele deu aí uma importância a alguns registros de cura do ministério de Jesus. Lembrando que Lucas, ele não era um dos apóstolos do Cordeiro, ok? Mas ele fez um trabalho biográfico. Ele ouviu os apóstolos, Pedro, os outros apóstolos que tiveram contato, acompanharam o ministério, o apóstolo João, o apóstolo Pedro, Tiago, e ele deixou registrar. Então ele fez uma pesquisa biográfica e deixou registrado no Evangelho. Então ele não esteve acompanhando, ele não era um dos 12 discípulos, ok? Então vamos lá. Então, lá aqui em Lucas, no capítulo 4, no versículo 38, ele diz o seguinte: "Ora, levantando-se Jesus da sinagoga, entrou em casa de Simão, casa de Pedro, e a sogra de Pedro, de Simão, estava tomada por uma grande febre." Então perceba que ele, conhecedor da medicina, ele faz ali um detalhamento, ele coloca ali um detalhe. Outros evangelhos narraram que ela estava febril, que ela estava em febre, mas Lucas traz esse detalhe que é característico do conhecimento médico que ele tinha. Então nós temos aqui, deixa eu ver, o capítulo 6, versículo 17, ele diz: "E descendo com eles, parou num lugar plano, e também um grande número de seus discípulos, e grande multidão do povo, de toda a Judéia, de Jerusalém, e da costa marítima de Tiro e de Sidom, os quais tinham vindo para ouvir e serem curados das suas enfermidades, como também os atormentados dos espíritos imundos e eram curados." Então, uma característica do Evangelho de Lucas também é esse detalhamento geográfico. Então, ele, como um estudioso, como um conhecedor, não somente da medicina, mas por ter estudo, então ele faz aí alguns registros com mais detalhe da geografia, de acontecimentos, de pessoas nos evangelhos, ok? A provável escrita, a data da escrita entre o ano 60 e 62 depois de Cristo. O Evangelho de Marcos já tinha sido escrito nessa época, ok? Foi o primeiro evangelho escrito, segundo os pais da igreja, alguns estudiosos. O Evangelho de Marcos, como eu falei no último vídeo,
primeiro evangelho escrito, não o primeiro livro da Bíblia, mas o primeiro evangelho escrito. Lucas nasceu em Antioquia, está aqui a cidade de Antioquia, deixa eu só botar aqui o laserzinho, Antioquia, da Síria, e morreu martirizado na Grécia, por volta aí do ano 84, não tem muita certeza da idade ou da data, mas por volta dessa data aí, Lucas foi martirizado, né, na Grécia, cidade de Tebas. Ok? Vamos lá. Pronto. Então, aqui um cenário e um contexto do Evangelho de Lucas. Então, ele é escrito provavelmente para uma comunidade de crentes em Roma. Então, assim como Marcos, né, crentes romanos, aqui ele especifica, né, provavelmente é uma comunidade de crentes lá na cidade de Roma e não somente, né, ali no espectro do Império Romano, né, dentro dos povos ali do Império Romano, mas provavelmente para uma comunidade de crentes lá em Roma. O Evangelho foi escrito com base em relatos de pessoas que haviam testemunhado pessoalmente os acontecimentos. Então, Lucas, como eu falei, ele não foi uma testemunha ocular, ele não esteve com Jesus no ministério de Jesus, ministério terreno de Jesus, os 3 anos e meio. Okay? Então, o objetivo era apresentar um relato ordenado dos acontecimentos da vida de Jesus. Então, o objetivo ali é trazer uma ordem diferente dos outros evangelhos que não necessariamente estão em ordem de acontecimentos. Então, aqui a ideia era trazer uma ordenação, uma organização, uma sistematização dos acontecimentos da vida de Jesus. O fato de ter obtido relatos de outras pessoas não despreza a inspiração divina. Está lá em 2 Timóteo 3,16, toda a escritura é divinamente inspirada. Então, não despreza a inspiração divina sobre sua obra. Seus relatos são totalmente verdadeiros. Então, o registro foi inspirado, então ele ouviu de fontes confiáveis, de pessoas que tiveram com Jesus, e a inspiração para deixar esse registro veio do Espírito Santo, ok? Então ele fez aí um trabalho de historiador, mas não nega a historicidade, mas também a divindade, a inspiração divina. Ok? Nós temos aqui alguns temas históricos, né, que comprovam, né, veracidade, dão mais veracidade, dão testemunho, né, do ministério de Cristo, que são aí algumas genealogias, assim como Mateus, mas um registro do seu nascimento e da sua infância. Então, o Evangelho de Lucas vai narrar ali acontecimentos prévios na sua família, do nascimento de João Batista, né, do anúncio, né, do anjo para Maria. Então, você vai ver ali alguns registros pré-nascimento e também do nascimento da infância, né? Então, tá um registro aí de quando Jesus tinha 12 anos, né? Ele ia para o templo, juntamente com a sua família, para como parte, né, das comemorações da Páscoa. Então tem um registro lá de que Jesus estava lá no templo, seus pais voltaram para a Galiléia, para Nazaré, mas Jesus ficou, né? Então você vê que Lucas deixou, né, pesquisou bastante a respeito da vida de Jesus e deixou esse registro aí um pouco da sua infância, ok? Jesus ele narra aqui a compaixão de Jesus pelos gentios, né? Principalmente gentios, samaritanos, mulheres, crianças, publicanos, pecadores, perdão, mas também ricos e pessoas respeitadas da sociedade. Então, você vai ver muitos registros de crianças, de mulheres no ministério de Jesus. E aqui no capítulo 23, no versículo 50 ao 52, ele diz o seguinte: eis que um homem por nome José,
senador, homem de bem e justo, que não tinha consentido no conselho e nos atos dos outros, de Arimateia, cidade dos judeus, e que também esperava ele o reino de Deus. Então, aqui fala, né, de José de Arimateia. Então, há também registros de pessoas que tinham respeito do sinédrio, né, dos religiosos da época. E aqui no versículo 52 do capítulo 23, ele fala que esse, chegando a Pilatos, pediu o corpo de Jesus. Então, era uma pessoa de proeminência, uma pessoa que tinha acesso a pessoas importantes, a governo. Então, o Evangelho de Lucas também deixa essa ênfase, né, da compaixão de Jesus por todos, né, gentios, samaritanos, pessoas que eram marginalizadas, né, publicanos, que eram os cobradores de imposto. Mateus era um publicano, né, crianças. Então, o Evangelho de Lucas dá esses detalhes. Há também um registro das atividades de várias mulheres, Maria, de Isabel, Ana, entre outras mulheres. Os capítulos 1 e 2 antecipam todos os temas principais. É como eles chamam de prólogo, uma antecipação, um resumo de todos os acontecimentos. É como se você começasse a ler uma carta onde o primeiro parágrafo já é um resumo de tudo aquilo que vai estar sendo descrito com mais detalhes, né? Então, esses registros são, né, as promessas do Antigo Testamento, a restauração de Israel, a inclusão dos gentios e interesse pelos pobres e necessitados, o papel do Espírito Santo, e aí também narrativas sempre de diálogos, né, de oposição, e alegria causada pelas boas novas. Então sempre vão perceber, às vezes, essa comparação entre uma oposição e uma alegria, né? Mediante o efeito, a causa do Evangelho, da pregação das boas novas no ministério de Jesus. Ok? Então, enquanto você via pessoas se alegrando por serem curadas, por serem libertas, você vai ver também, por outro lado, oposição, fariseus, saduceus, religiosos se opondo a esses milagres, a essas curas. Ok? Vamos passar. Pronto. Então, nós temos aqui alguns temas importantes e doutrinas. Então, o Evangelho de Lucas traz aqui alguns temas, como o temor na presença de Deus. Aqui em Lucas, deixa eu ver qual que eu fiz a seleção aqui. Acho que eu peguei o 2. Pronto. Lucas 2, versículos 9 e 10 diz o seguinte: E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor, respeito à presença de Deus, né? Deixa eu ver se eu citei aqui outros aqui. Não, pronto. Então havia sempre um temor, a presença, o respeito, a reverência à presença de Deus. A ênfase também sobre o perdão. Vamos ver aqui Lucas, deixa eu ver qual que eu selecionei. Lucas 3:3 diz o seguinte: percorreu toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. Nós temos aqui também, deixa eu ver aqui, 6, deixa eu ver aqui, 12. Pronto, então, ênfase aqui, entre os outros textos, você pode fazer uma pesquisa depois. Há aqui o ministério do Espírito Santo, talvez até porque Lucas também escreve o livro de Atos dos Apóstolos. O livro de Atos é uma complementação, é uma continuação, melhor dizendo, do Evangelho de Lucas. E nós sabemos que o livro de Atos dos Apóstolos é o livro dos Atos do Espírito Santo, né? Podemos também assim dizer. Então você vai ver aqui referências aqui no capítulo 1, versículo 15, porque será grande diante do Senhor e não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já desde o ventre da sua mãe, né?
Então, aqui nós temos referência aqui no versículo 35, e respondendo o anjo disse-lhe, descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Uma referência aqui, o anjo falando com Maria. Então você vê uma ênfase, versículo 41, e aconteceu que ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre, e Isabel foi cheia do Espírito Santo. Lucas 3:16. Respondeu João a todos, dizendo, João Batista, eu na verdade batizo-vos com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, a quem não sou digno de desatar-lhe a correia das sandálias. Esse vos batizará com o Espírito Santo. Então você vai ver uma ênfase na pessoa do Espírito Santo no livro de Lucas. Há também algumas referências ao templo e à vida cotidiana no templo de Jerusalém. Então, aqui em Lucas 1, versículo 9, diz o seguinte, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer incenso. Deixa eu ver se eu aqui selecionei aqui uma outra passagem. Deixa eu ver aqui, 18:10. Diz o seguinte, 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e o outro publicano. Então, havia aí uma ênfase nas narrativas de Lucas do cotidiano, da vida, né, cotidiana do povo judeu durante o período ali da dominação do Império Romano, na vida deles, né, em função do Templo de Jerusalém, ok? Isso é importante para trazer ali a veracidade dos textos, em que período aquilo ali foi escrito. Isso para as pesquisas, tanto da veracidade das escrituras, da inerrância das escrituras, quanto também da arqueologia, isso é muito importante. Okay? E a partir do versículo 9, do capítulo 9, do versículo 51, deixa eu ver aqui, 9:51, que diz, e aconteceu que, completando-se os dias para a sua assunção, manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém. Então, a partir desse texto 9:51, Lucas dedica agora 10 capítulos à narrativa da última viagem de Jesus a Jerusalém. Então, entendemos que Jesus teve um ministério ali de cerca de 3 anos e meio, né? Claro, como judeu, todos os anos ele e a sua família iam a Jerusalém para oferecer sacrifícios. Então, Jesus ali sobe a Jerusalém como um cumprimento, como para a última de sua viagem a Jerusalém, enfatizando que sua missão era morrer na cruz. Então, aqui, como eu falei, do 9 em diante, todos os versículos, então você vai ver aqui Jesus falando, né, da sua morte, né, dos dias que viriam aqui no capítulo 17, 18, no 24, e o propósito da sua morte era para salvar o perdido. Então aqui no versículo 10, capítulo 19, 10 diz, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então essa era a missão de Jesus, morrer na cruz para salvar o perdido. Ok? Vamos lá. Aqui também ênfase no caráter de Deus, né? Um caráter acessível, né? Quando fala que o templo foi rasgado de alto a baixo, ou seja, Jesus cumpriu com a justiça, né? Os requisitos da justiça divina, sendo um cordeiro imolado, né? Um cordeiro sacrifício vivo, único, né? E o maior dos sacrifícios, ou seja, definitivo sacrifício para a expiação dos pecados de toda a humanidade. Então Deus se tornando acessível, o véu simbolizava que apenas um único homem, o véu dizia que um único homem, uma vez por ano, podia adentrar aquele lugar para oferecer sacrifícios, né? Hoje, em Cristo, aquele véu foi rasgado e todos nós temos acesso para obter misericórdia em tempo oportuno. Então nós podemos entrar
entrar no Santo dos Santos por meio de Jesus Cristo. Então, há também aqui uma ênfase no Deus que é santo, capítulo 1, versículo 49, porque me fez grandes coisas o poderoso, e santo é o seu nome. Então fala também da longanimidade, na grande paciência de Deus, um Deus misericordioso. Está aqui, Lucas 1,50, e a sua misericórdia é de geração em geração sobre os que o temem. Fala do poder também de Deus, um Deus poderoso, todo-poderoso, Lucas 11:20. Mas se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente a vós é chegado o reino de Deus. Então, a ele foi dada todo o poder e autoridade sobre os demônios, sobre principados e potestades. Então, ele triunfou na cruz, mas também no seu ministério terreno ele tinha poder para subjugar, para expulsar demônios. E operar maravilhas e grandezas sobre a própria criação, quando ele acalma a tempestade. Deus mantém, aqui nós temos narrativas de que Deus mantém as suas promessas. Aqui no capítulo 1, versículo 45, ele diz: bem-aventurada a que creu, pois hão de cumprir-se as coisas que da parte do Senhor lhe foram ditas. Então, Deus cumpre com as suas promessas, ele é fiel. Amém? Deus é providente, né? Ou seja, entra com providência, com livramento, com suprimento, e Deus também é sábio. Lucas 16:15, e disse-lhes: vós sois os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece os vossos corações. Então Deus é conhecedor, ele é onisciente, sabedor de todas as coisas. Deus sabe. Então tudo isso são características de Deus na pessoa de Cristo, né? No ministério de Cristo. Claro, né? Como médico, há várias ocorrências, cerca de 22 ocorrências de curas e milagres, e registros de milagres encontrados somente, e alguns registros que são encontrados somente em Lucas. E nós vamos ver isso num videozinho aqui, ok? Pesca maravilhosa. Nós temos aqui um registro daquele ressuscita filho de uma viúva na cidade de Naim, capítulo 7, versículo 11. A mulher encurvada, no capítulo 13, 11. A cura de um homem hidrópico. Vou falar o que é isso, né? A cura de 10 leprosos, exclusivo do livro de Lucas. E a restauração da orelha do soldado do sumo sacerdote, de Malco, né? Quando Pedro foi lá e cortou a orelha dele. Então, somente Lucas traz esse registro da restauração, da colocação do milagre de restauração da orelha. Hidrópico é a pessoa que tem inchaço, né, provocado, é o famoso barriga d'água. Tá? Então, era um homem inchado, com o seu ventre inchado. Então, esse registro aqui no Evangelho de Lucas 14:1 é exclusivo aqui neste Evangelho. Opa! Ok. Então, vamos aqui agora, finalizando ali, vamos falar aqui sobre o esboço, né? Fazer um resumo aí dos acontecimentos do Evangelho de Lucas. Então, o início do seu ministério, no capítulo 1, versículo 1 ao 4:13, descrevendo, né, as narrativas de nascimento, infância, batismo e tentação. Depois nós temos aí o ministério de Jesus na Galileia, do capítulo 4, 14 ao 9
ao versículo 50, aqui com alguns, eu creio que vai ter um videozinho aqui, pronto, vai ter um videozinho aqui pra gente, ok? Ok, amém? Vamos lá? Então, já ali tem um resuminho ali do nosso videozinho. Ok? E é só uma observação que eu esqueci de fazer lá no Evangelho de Marcos e de Mateus. Eu vou fazer aqui em Lucas. Na passagem, né, quando Pedro reconhece Cristo, né, como o Messias, como o Cristo, né, o Filho do Deus vivo. Então, o Senhor Jesus diz, que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja de Cristo. É um relato aqui de Mateus. Então, esse relato, ele aconteceu aqui nessa cidade aqui, onde o laser está passando aqui, Cesareia de Filipe, tá? E esse é o local, tá, gente, onde Jesus estava aqui com seus apóstolos e falou assim, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Então, esse local aqui, ele é chamado de Hades, né? Inferno. Então, esse local foi onde Jesus ele trouxe essa revelação para os seus discípulos, dizendo que as portas do inferno, né, do Hades, não prevaleceriam contra a igreja. Então, foi nesse local aqui, só um tipo de observação, de curiosidade aí para você saber que esse local existe, está lá em Jerusalém. Ok? Pronto. Então nós temos aqui a jornada, né? O final aí do ministério de Jesus, a sua jornada para Jerusalém, no período que ele passou aqui em Samaria, região da Samaria, depois em Betânia, Judéia, e na região da Pérea. Só observando que aqui, nós temos o judeu, você sabe, né, mas que judeu e samaritano não se davam bem, né? Então, todas as viagens, as primeiras viagens de Jesus com a sua família, né, e era comum que os judeus, né, que vinham da Galiléia para Jerusalém, eles não passavam em território samaritano. Então, eles faziam esse trajeto aqui, vou pegar o laser aqui, esse trajeto aqui em preto. Mas Jesus, ele no seu ministério, né, eu falei lá que a vontade do Senhor é que todos sejam salvos, e que Jesus ele tinha um ministério,
né? Ele pregou aqui na região da Samaria para os gentios, para aqueles que eram samaritanos, né? Os povos que eram hostis ao judeu e eles não se batiam, né? Como diz o ditado. Ok? Só uma observação também. Pronto. Então aqui a última semana, né? Chamada Semana da Paixão, Paixão de Cristo. Nós vamos passar um vídeo aqui também para relatar esses dias, mas ele está aqui, você pode depois acompanhar com mais detalhes, ok? Né, de domingo, o que nós chamamos de domingo de Ramos, né, na tradição católica romana, ok? A sexta-feira, a crucificação, sepultamento, e finalmente a quinta parte, a consumação do seu ministério, a ressurreição, os discípulos no caminho de Emaús e a ascensão. Nós vamos ver um videozinho. Então aqui os discípulos no caminho de Emaús. O Evangelho de Marcos, né, faz aquela referência àqueles discípulos, mas o Evangelho de Lucas traz, né, com maior detalhamento essa história. Então você vai ver, inclusive esse vídeo foi o mesmo usado para o Evangelho de Marcos. Então são acontecimentos relatados tanto em Marcos quanto em Lucas, tá? E também em Mateus, porém Mateus não tinha aí o videozinho. Ok, gente? Finalizando, ficou um pouquinho, né? 30 minutos, mas suficiente aí para você conhecer um pouquinho mais do Evangelho, da história de Jesus. Eu tenho certeza que você vai ser abençoado. Compartilhe, curta, né? Se você ainda não segue nosso canal, siga para você saber das nossas programações, nossos vídeos, nossas ministrações aí todas as quintas e domingos, e para que você seja abençoado no pleno conhecimento do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Amém, gente? Deus abençoe e até no nosso próximo livro, que será o panorama do Evangelho de João. Grande abraço, meu querido.